Como eu falei, Elaiá, né? Palestra de cuidados paliativos sem chorar é difícil, né? Alguém foi preso? Todo mundo aqui, tranquilo? Você vê, só fazer uma brincadeira, logicamente, só antes da segunda palestra. Eu até estava falando com meu pai ontem que a gente ia falar sobre cuidados paliativos hoje, e aí ele que falou essa para mim. Existem formas e formas de dar notícia, né? O Bruno falou, cara, como que a gente vai falar, de repente, que a pessoa vai morrer, enfim, ou que ela tem uma doença terminal, ou mesmo que ela morreu, né? A gente não aprende na faculdade como que a gente tem que dar essa notícia, né, que o paciente faleceu. Isso a gente aprende com o tempo. E aí meu pai contou essa ontem, que foi o seguinte, ele falou, pô, como você vai contar para a pessoa que a pessoa morreu? Então, disse que tinha uma obra, né, e tinha um cara limpando o prédio, e aí ele caiu do andaime. E aí caiu do andaime e morreu, né? E aí, pensou, caramba, como é que eu vou contar para a mulher dele que ele morreu, cara? Meu Deus do céu, como que eu posso falar? E aí ele bolou a ideia, né? Ele foi lá falar com a esposa do cara. Ele falou, olha, então sabe José? Então, José tá lá na obra, né? Tá legal. Tá lá na obra. Então, sabe aquele paletó que ele estava? Sim. Então, aquele paletó, quando ele estava no andaime, caiu. Ah, não, mas tudo bem, o paletó caiu, a gente pega e compra. Não, o problema é que ele estava dentro do paletó. Então, existem formas e formas de você contar, né? Só uma brincadeira, existem formas e formas de se contar como que a pessoa faleceu. Bom, dando continuidade, a gente vai falar agora sobre mito. Vamos chamar a doutora Daniele de Magalhães Marros. Ela é graduada pela Faculdade de Medicina do ABC, preceptora da residência de Clínica Médica do HC, da FMUSP, pós-graduação em Cuidados Paliativos pelo Instituto Palio Latino-América e atualmente médica da equipe de Cuidados Paliativos do Hospital Municipal Vila Santa Catarina. Ela vai falar sobre mitos e verdades sobre a morfina. Por favor, doutora Daniele. Tirar também. Oi, pessoal, bom dia. É um prazer estar aqui hoje, casa cheia, não esperava por isso, estou muito feliz de estar aqui. Bom, depois dessa super palestra do Bruno, onde ele falou sobre todo o conceito de cuidado paliativo, eu fiquei com a bucha. Obrigada, Bruno, porque eu sei que isso é um tema polêmico e difícil de tratar de uma forma não técnica. Eu vou tentar ao máximo aqui. Eu sei que tem muita gente que não é médico, então vou tentar trazer o assunto um pouco mais para o âmbito do que a gente consegue falar nas informalidades, mas é um assunto mais técnico, né? Então não vai ser tão emocionante quanto a palestra do Dr. Bruno. Vou trazer aqui 5 sentenças que a gente ouve bastante sobre morfina. Achei que é muito importante e achei muito feliz da parte da produção do ciclo de palestras trazer a morfina, porque é um remédio que a gente usa muito nos pacientes com abordagem de cuidado paliativo. Acho que a gente chama até a rainha das medicações. De fato, de longe, é o remédio que a gente mais usa. Então, é muito importante a gente falar sobre isso e desmistificar o que traz a morfina, né? O porquê que é tão importante a gente falar sobre a morfina, porque a gente usa bastante mesmo. Então, eu vou trazer 5 coisas que a gente ouve bastante sobre morfina e queria provocar vocês a refletirem se, de fato, isso é ou não... Acho que eu vou ficar longe desse... Obrigada. O quanto que é ou não mito ou verdade o que a gente ouve sobre a morfina. Tá? Então, vou começar com a primeira frase, que eu já vou entrar bastante sobre o que é a morfina. Afinal de contas, é a morfina um sedativo? Pensem, reflitam aí, vou dar 1 segundo. É a morfina um sedativo? Sim ou não? Mito. E aí é o que dá uma chacoalhada na cabeça de todo mundo aí. É mito? É mito. O uso da morfina hoje em dia é para analgesia. A morfina está classificada como um analgésico. Ela é um remédio para dor.
Tá? Isso é reconhecido pela OMS, Organização Mundial da Saúde. A gente pode usar a morfina tanto para dor relacionada a câncer, quanto para dor não relacionada a câncer, então para outros tipos de dor. Não está só relacionado, a gente não usa morfina só para quem tem câncer, a gente usa morfina para qualquer pessoa que tenha dor. E uma coisa que a OMS fez, já faz bastante tempo, é essa escada, que a gente chama escada analgésica, que acaba ajudando a gente a guiar o uso dos remédios. Né? E isso pode ser usado, foi feito no começo quando a OMS fez isso para pacientes com câncer, e hoje em dia é o que guia o tratamento e o uso dos remédios para dor. Então, só para vocês terem uma ideia, como que a gente pensa quando a gente está frente a um paciente com dor. A gente avalia se a dor dele é leve, forte, leve, moderada ou forte. Dor leve, a gente pode tratar com dipirona, Tilenol, qualquer remédio que seja para dor leve, que é os analgésicos ou anti-inflamatórios. Uma dor moderada, que é esse segundo degrau analgésico, a gente usa opioides que a gente considera opioides fracos. E uma dor de forte intensidade, a gente usa opioides fortes, junto com outros remédios, dipirona, Tilenol. Eu vou falar sobre o que é opioide, que a morfina ela é um opioide. Os opioides, eles são, que nem está aqui na escadinha da OMS, dividido em opioides fracos, que é o tramal e a codeína, e opioide forte, morfina, metadona, oxicodona, fentanil. Existem outros, mas esses são os mais comuns. Então, o que é importante saber sobre a morfina nesse momento? Que a gente usa a morfina para qualquer dor forte. Eu acho que se a gente sair daqui também com essa mensagem desse momento, a gente já ganhou o dia também. A gente não pode poupar morfina para os pacientes que têm dor forte, de qualquer motivo. Tá? E vou tentar falar sobre como a gente desmistifica esse uso na nossa prática. Bom, o que são os opioides, afinal de contas? Opioide é qualquer substância que se liga aos receptores opioides. A gente tem receptor opioide no nosso corpo. A gente tem receptor opioide, que é como se fosse mais ou menos esse encaixezinho aqui. Então, aqui é uma célula do corpo e existem vários lugarzinhos, como se fossem vagas de estacionamento, para os carros pararem. A vaga de estacionamento são os receptores. Os carros são os opioides, por exemplo. Então, a gente tem receptor opioide no sistema nervoso central, na medula óssea e no intestino. A grosso modo é isso. E a gente... Os opioides, eles produzem uma resposta de analgesia quando a gente recebe um estímulo doloroso. Então, eu tive um acidente, então eu vou sentir dor, vai vir um opioide endógeno, que é o que eu vou falar agora, para produzir uma resposta de analgesia, para eu não sentir dor. Então, o que é o grande pulo do gato aí, que eu acho que é importante a gente tratar também? A gente tem opioide no nosso corpo. O sistema de opioides é o único sistema que, de fato, faz analgesia no nosso corpo. E aí, por exemplo, opioides naturais, endorfina. Alguém já ouviu falar de endorfina? A endorfina é um opioide. Só que ela é um opioide endógeno. O nosso corpo produz a endorfina para poder diminuir a nossa sensação de dor. E existem outros opioides endógenos, né? E esses opioides endógenos, eles vão agir no mesmo receptor que os opioides exógenos, os opioides que a gente recebe fora do nosso corpo. Todos esses que eu comentei antes. Morfina, tramal, codeína. Só que eles são opioides sintéticos. E todos esses opioides que são sintéticos, que são exógenos ao nosso corpo, o primeiro deles é a morfina, que foi descoberto, e eles são derivados do ópio, que é essa plantinha aqui. Quando isso foi descoberto, na verdade, já desde a Grécia Antiga, a gente tem registro de que a morfina é usada. Leite de papoula. Tem até uns seriados aí que tratam da pessoa que está com dor ou que está no fim da vida, que toma leite de papoula. Que é uma loucura, né? Não tinha nenhum... Isso, sei lá, Grécia Antiga, Egito, não tinha nenhum controle sobre qual que é a dose de morfina que tem ali, o que é que tem ali exatamente. Furavam aqui, extraíam o sérum da papoula, que é o ópio. O ópio é o leite da papoula. Né? Então, o leite da papoula, que é o ópio, colocavam lá num vidrinho e davam para a pessoa tomar.
sem nenhum controle. E isso foi usado desde a Grécia Antiga até hoje. A papoula era considerada a planta da alegria, porque ela deixava a galera bem, bem-estar, controlava a dor, deixava a pessoa se sentir bem num momento de sofrimento físico. Era usado para várias coisas. E tamanha é a importância que a morfina e o ópio veio ao longo da história, que já teve até guerra por ópio, quem lembra da guerra na Inglaterra, tentando controlar ali o mercado de ópio lá na China. Então, assim, sempre foi uma medicação, um uso muito comum. E aí, de tantos anos que isso vem acontecendo, né, na história da humanidade, é impossível não ter mitos relacionados à morfina. Imagina quantos séculos, são séculos de uso. E hoje em dia a gente tem a ciência para nos ajudar a fazer um uso mais adequado. Mas é totalmente compreensível que a gente tenha ressalvas e que ela tenha tido tanto, a morfina tenha sido coberta com vários mitos, por conta de todo esse uso de vários séculos, né? E usos para diversas causas e diversos problemas. Bom, até aqui, acho que a ideia era só mostrar que, assim, vou abrir um parênteses, vou tentar ser o mais breve possível, mas é só para mostrar que a gente tem os receptores opioides no nosso corpo. Foi através do uso da morfina, a partir de 1800, que descobriram, foram lá estudar o leite da papoula para ver o que é que tinha, e descobriram que tinha morfina. E aí foram ver no corpo que existiam outras substâncias que eram muito parecidas com a morfina, e aí eles deram o nome de opioide. Então, foi através da morfina que descobriram os opioides endógenos, por exemplo, a endorfina. Bom, então, tratando sobre a primeira sentença que eu trouxe, morfina é um sedativo? Não. Acontece que existe um potencial para sedação. E aí é por isso que muita gente, provavelmente, na hora que ouviu morfina é sedativo, pensou que sim. Porque o uso da morfina foi, por muito tempo, associado a provocar sedação. Acontece que o potencial de sedação da morfina, que é a redução do nível de consciência, que é fazer a pessoa sedar, que é fazer a pessoa dormir, tem a ver com o efeito colateral dessa medicação. Não é para o uso apropriado dela. Então, usar a morfina para sedar é usar a morfina para intoxicar alguém de morfina. E isso já foi demonstrado, hoje em dia é totalmente inapropriado. Já é proscrito, a gente fala na medicina. A gente não faz isso. O uso da morfina hoje é para fins de analgesia, para fins de melhorar a dor. E hoje em dia a gente tem muito controle para saber que dose exatamente, mais ou menos, um alcance de dose que é seguro para ser utilizado. A gente tem alguns profissionais de saúde, não sei quem já ouviu falar do M1. Vi algumas mãozinhas, poucas. M1 foi um esquema muito utilizado há décadas atrás, que era um coquetel de remédios que incluía a morfina, para poder sedar os pacientes em abordagem paliativa, em cuidados paliativos no fim de vida. Mas é isso, as pessoas morriam intoxicadas de morfina. E isso não é feito mais. Já faz algumas décadas. Bruno chegou a ver M1? Eu também não. Então, já tenho formação. Eu já tenho formação de 10 anos. E nunca prescrevi um M1 na minha vida. Mas é uma coisa que, de 20, 30 anos atrás, provavelmente algumas pessoas devam ter pegado. Talvez menos. Menos, é que a Tati está falando aqui que ela chegou a ver. Então, não é uma coisa tão antiga assim, mas de mais de 10 anos, com certeza, para cá, a gente não vê mais. Não é mais utilizado. Então, hoje em dia, vocês não vão chegar no hospital e vão ver alguém usando um esquema de morfina para sedar o paciente. Isso não é feito. Tá? Ou não deveria ser feito. Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Existe sedação paliativa, não vou entrar aqui no mérito, mas o remédio que a gente usa para sedar alguém que está perto de morrer, que está numa angústia, que está num sofrimento muito importante e que precisa ser sedado, que tem indicação de ser sedado, o remédio que a gente usa é midazolam, que é um sedativo. E aí, geralmente, a gente mantém a morfina, por exemplo, se for o caso, o paciente está com dor e tudo mais, e a gente associa um remédio para sedar. A gente não fica aumentando a dose da morfina para intoxicar a pessoa. Tudo bem? Então, morfina não é um sedativo, morfina é um analgésico. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Alguém já ouviu essa frase? Né? Então, é sobre isso que a gente está falando. A importância de saber qual que é a dose do remédio que a gente está dando. Todo remédio tem potencial de ser danoso. Depende da dose que a gente dá.
Lá no começo, quando era leite de papoula, não tinha dose. Dava lá, fica tomando vidrinho, vai embora. E vai, e morre. Intoxicado de morfina. Hoje em dia, não é mais assim. A gente tem um controle muito grande para o uso da morfina. Então, essa é a primeira coisa que eu queria falar para vocês. Outra coisa que queria passar para vocês. Morfina. Pode ser usada para tratar falta de ar? Alguém já ouviu falar isso? Isso é verdade ou isso é mito? O Bruno quer falar alguma coisa. Ah, entendi. O Bruno está sugerindo de levantarem a mão. Quem acha que isso é verdade? Quem acha que isso é mito? Uau! Ponto para você. Legal. Legal. Gente, isso é verdade. Bom, legal, está funcionando. Vamos sair aqui, pelo menos, com algumas coisas novas na cabeça. E aí dá um parafuso mesmo na cabeça, né? Porque eu estou falando aqui há não sei quanto tempo que a morfina é um remédio para dor, e aí, de repente, eu falo que a morfina tem um outro uso. Na verdade, isso tem a ver com aqueles receptores que eu mostrei, né? A gente tem receptores em vários lugares do corpo. Existem vários tipos de receptor opioide, para os opioides fazerem ação. E a resposta que, quando o opioide se liga nesse receptor que ele causa de analgesia, ele também pode causar outras coisas. E aí são os efeitos colaterais da morfina, né? Ela não faz só analgesia. Como todos os opioides, ela também age em outros lugares do corpo. E uma das coisas que a morfina faz, e faz muito bem, e a gente deve usar muito, e a gente usa especialmente nos pacientes que são acompanhados com equipe de cuidado paliativo, é para controlar a falta de ar. Então, mesmo que o paciente não tenha dor, não precisa ter dor. A gente pode usar a morfina simplesmente para controlar a falta de ar. Ela tem vários mecanismos para fazer isso, mas, basicamente, ela reduz a sensação da falta de ar. E isso pode ser usado para qualquer paciente. É claro que eu não estou falando aqui, por exemplo, vou tratar a falta de ar de uma pneumonia com morfina. Uma pessoa que tem pneumonia ou que tem uma doença que está dando falta de ar, a primeira medida que a gente vai fazer é tentar tratar o que está gerando a falta de ar. Então, tem pneumonia? O tratamento de falta de ar da pneumonia é um antibiótico. Isso vai ser feito. Agora, se eu estou, por exemplo, frente a um paciente que tem um câncer de pulmão, está fazendo quimioterapia, o câncer de pulmão está afetando o pulmão, está afetando o funcionamento do pulmão, a pessoa vai ter falta de ar por causa disso. A quimioterapia não vai ser imediata, ela vai dar falta de ar, a quimioterapia vai demorar para fazer um efeito, eventualmente. Até melhorar a falta de ar, o que eu vou fazer? Vou ficar olhando para essa pessoa ter falta de ar? Então, a morfina ela entra aí. Ela é um tratamento paliativo, remendo, que nem o Bruno falou. É um tratamento paliativo para a falta de ar. Quando a gente já fez as coisas que a gente poderia fazer para modificar aquele problema que está gerando falta de ar, a gente pode usar morfina. E ela é excelente. Não sei quem já teve experiência aí, mas o Bruno está levantando a mão. Mas a morfina é muito boa. É claro que precisa ser feita por um profissional experiente, mas ela também tem esse uso. E uma coisa que eu queria trazer para vocês é que, quando a gente prescreve, quando a gente coloca lá na receita, morfina, um comprimido de 4 em 4 horas, para usar no horário certinho, a gente geralmente deixa também essas doses de resgate, que a gente chama dose de resgate, a dose se necessário. Então, eu tomo a cada 4 horas a morfina, que é geralmente o horário que a gente deixa lá o comprimido da morfina. Às vezes, eu vou ter uma dor ou uma falta de ar, especialmente quando tem uma falta de ar que não obedece exatamente um horário, né? A pessoa que tem falta de ar, ela tem falta de ar o tempo todo. Aí, às vezes, ela faz um esforço maior e aí ela vai ter uma falta de ar antes do horário do remédio fazer do próximo comprimido, né? Então, às vezes, no meio desse caminho, entre um comprimido e outro, a pessoa começa a ter uma falta de ar. Aí a gente deixa esse remédio, se necessário, de resgate. E é muito importante saber que existe essa opção. A gente usa isso tanto para paciente que tem dor, quanto para paciente que tem falta de ar. As doses, se necessárias, as doses no intervalo das doses, né, que se usa. Por quê? Essa ideia de que ter dor, ou ter falta de ar, ou ter um sintoma, quando a gente está com uma doença grave, é normal, faz parte, que a gente vê muitos pacientes falando isso. Ah, eu estou com dor, mas é normal, porque, né, quem tem uma doença grave tem dor. Não tem como eu ficar sem dor. Eu tenho um câncer de pulmão, vou ter falta de ar.
A gente precisa tratar os pacientes. E quem faz cuidado paliativo tem essa ideia muito clara, que foi o que o Bruno falou. A gente vai atrás de controle de sintomas e essa é a primeira coisa que a gente sempre vai fazer no cuidado paliativo. Não dá para conversar com uma pessoa sobre a doença grave dela, que nem dar o diagnóstico para alguém, se ela está sofrendo de algum sintoma, se ela está com dor, se ela está com falta de ar. Então, é essencial a gente tratar e ir atrás de todas as possibilidades possíveis para poder tratar um sintoma. Então, não é normal ter dor por causa de uma doença grave. É claro, todas as dores a gente vai conseguir sanar? É possível que não. Mas é muito importante a gente tentar. Então, usar as doses, se necessário, até a próxima dose do remédio, ajuda muito para a pessoa se manter com o sintoma controlado. No caso da morfina, seja dor ou seja falta de ar. Tá. Senti um clima. Vamos para a próxima. Vai ter um momentinho no final, né, que a gente vai poder tirar dúvidas, e aí, enfim, estamos à disposição para poder conversar sobre isso, que acho que é um tema espinhoso, como eu falei no começo. Vou passar para a próxima. Morfina só deve ser oferecida nos estágios mais avançados da doença, porque encurta a vida. Mito ou verdade? Quem acha que é verdade? Não? Acha que é verdade? Está tudo bem, ninguém vai ser martirizado por causa disso. É importante a gente conversar sobre isso. A gente está trazendo esse assunto para dar luz para isso. Mito? Quem acha que é mito? A maioria acha que é mito. Tá bom, vamos lá. Por que será que é mito? Tem muitas coisas aqui nessa frase que são mitos. Morfina só deve ser oferecida nos estágios mais avançados da doença. De fato, é mito. Tá? Toda essa frase está errada, se a gente fosse dizer assim. Bom, quem já ouviu falar isso? A gente ouve muito na nossa prática do dia a dia. Não é hora de usar morfina ainda. Não dá morfina para ele. Imagina, ele sabe que só usa morfina, as pessoas estão morrendo. Não é hora ainda de usar morfina. Ou porque a gente sabe que o paciente, fulano, meu vizinho, usou morfina e morreu. Então, não quero que o meu familiar morra. Então, não vou dar morfina para ele. Isso é mito, gente. Isso é um mito justamente porque vem daquele histórico que eu trouxe. Lá, desde o Egito Antigo, se usava a morfina para as pessoas que estavam morrendo, ou para aliviar o sofrimento dessas pessoas. Mas, hoje em dia, a gente sabe que não é assim. Tá? O uso da morfina é um analgésico, como eu falei. E a questão de não é hora de usar morfina ainda, quando que é hora de usar morfina? Quando tem dor. Perfeito. Quando tem dor forte. E a dor, ela obedece, ela sabe, ela fala, a dor forte só vai aparecer quando a pessoa está num momento muito grave da doença. A dor pode aparecer em qualquer momento de uma doença grave. Ou às vezes já até de uma doença não grave. Quem aqui já teve pedra no rim? Dizem que eu nunca tive, graças a Deus. Mas dizem que é uma das piores dores possíveis. E eu espero que quem teve ou terá, ou quando eu chegar, se eu chegar um dia no pronto-socorro com uma crise de dor de pedra no rim, eu espero que tenha um abençoado lá que me dê morfina, porque, pelo amor de Deus, dizem que a dor é absurda. Claro que não precisa ser a morfina direto. Eventualmente, tem gente que se dá super bem com tramal, por exemplo, que é um opioide mais fraco. E está tudo bem. Mas, se necessário, se a dor estiver forte, usa morfina. Não tem problema. Por um profissional que sabe do que está fazendo. Tá? Então, não tem hora para usar morfina. A hora de usar morfina é quando tem dor forte. Ponto final. Tá? Então, não é para ser oferecida só nos estágios mais avançados da doença. E a morfina encurtar a vida, que é tudo aquilo que eu estava falando antes. Aquela ideia de que a morfina é usada para abreviar a vida. Isso não é verdade, porque o uso dela, hoje em dia, não é mais associado a doses que levam à intoxicação. Tá? E eu acho que essa frase aqui de que a morfina encurta a vida, na verdade, não tem a ver com a morfina. Tem a ver com aquilo que o Bruno falou. Infelizmente, a indicação do uso da morfina, ou a gente só pensa que a gente precisa aliviar a dor de alguém quando ela já está muito grave de uma doença. Então, o que acontece é que, hoje em dia, a gente espera que isso não seja assim, mas os pacientes que têm doenças graves são indicados para cuidado paliativo num momento já muito avançado da doença.
Então, essa questão de usou morfina e morreu, provavelmente a pessoa ia morrer de qualquer jeito. Mas ela ia morrer com dor. Não foi a morfina que fez a pessoa morrer. Ela morreu porque ela morreu, estava no fim da doença, né, num momento mais grave. E a morfina foi tentada usar no momento em que a pessoa já estava com uma doença muito grave e que estava com muita dor. Então, a questão aqui é indicação de cuidado paliativo somente no fim da vida. E como o Bruno já falou e mostrou naquele grafiquinho, a indicação de cuidado paliativo hoje em dia já está bem estabelecida, que o ideal é a abordagem paliativa desde o momento do diagnóstico de uma doença que ameace a vida. Momento diagnóstico. E pode ser que naquele momento diagnóstico a pessoa tenha um câncer no osso, que dói pra caramba. E ela precisa de morfina. E aí depois vai tratar, vai fazer cirurgia, vai fazer radioterapia, vai fazer não sei o quê, e vai parar de usar morfina. E está tudo bem. A morfina não condena ninguém a ficar usando a morfina, se ela está bem indicada. Tá? Então, você pode usar morfina no começo, para de usar morfina porque a dor melhorou e tudo mais, ou precisa continuar usando a morfina porque a dor continua lá. Tá? Vou passar para a próxima. Morfina pode ser usada por via oral, endovenosa e subcutânea. Verdade ou mito? Verdade. Alguém acha que é mito? Eu trouxe mais isso daqui para mostrar uma coisa que eu acho que é bem relevante. É o uso da hipodermóclise. Uma coisa só que eu queria falar é que o uso da morfina via oral, ela pode ser usada então por via oral, comprimido, EV em ampola e por via subcutânea. E precisa só ajustar a dose, a gente faz uns ajustes, não é a mesma dose, então 5 miligramas comprimido não é a mesma coisa de 5 miligramas EV. A gente faz um ajuste, é 1/3 da dose. Mas eu queria trazer mais a questão da hipodermóclise. Hipodermóclise é um acesso que a gente pode fazer na gordurinha da pele, que é como se faz, por exemplo, vacina, que é subcutânea, é mais ou menos a mesma coisa. E a gente usa muito para os pacientes em fim de vida. Então, isso é para tentar desmistificar um pouco a questão, por exemplo, que nem o Dr. Bruno está fazendo atendimento domiciliar e cuidando de pessoas que, eventualmente, estão com uma doença muito grave, que estão muito perto de falecer e que falam, eu quero morrer em casa. E aí, fazer acesso venoso em casa, como que a gente faz? É muito difícil de fazer esse controle, de fazer esse cuidado. A gente costuma muito usar hipodermóclise para esses pacientes, porque o cuidado é muito melhor, o acesso é muito melhor, as pessoas, no fim de vida, ficam com a veia mais difícil de ser pega, a pele fica mais frágil. Então, é possível fazer morfina por hipodermóclise. Ou seja, é possível controlar sintoma até o último dia de vida de qualquer pessoa. Que é aquilo que eu tinha falado. Não é normal ficar com dor em qualquer momento. Não é normal morrer com dor. Não é normal ter dor quando se tem uma doença grave. A gente precisa saber que existem estratégias hoje em dia para a gente cuidar das pessoas e garantir que elas tenham a melhor qualidade de vida possível até o último dia de vida delas. Que foi o que o Bruno falou. Muito bem. Essa foi fácil. Agora que são elas. Ai, até palpitação. Morfina sempre leva ao vício? Quem acha que é verdade? Tá? Quem acha que é mito? Quem não sabe? Tá, vamos lá. O sempre é o problema. Já vou falar para vocês. Sempre está errado. Eu aprendi quando eu estava estudando para o vestibular que quando tinha uma questão teste, quando é nunca e quando é sempre, está sempre errado. Sempre é a alternativa errada. Então, sempre é um problema. Não é sempre. Vamos lá. Queria trazer para vocês 2 conceitos. A questão do vício da morfina tem fica um conceito que atrapalha quando a gente não conhece exatamente o que é vício e não sabe exatamente o que é a morfina, ou como a morfina age. O que acontece com a morfina? Na maioria das vezes que as pessoas acham que alguém está viciado em morfina, o que ela tem é uma dependência física. E isso não necessariamente é um problema. O que acontece? Uma pessoa que tem dor, não sei se alguém aqui já conviveu com uma doença que não é, por exemplo, uma pedra no rim, que você vai no pronto-socorro, toma morfina, resolve, pronto, você vai para casa. Tira a pedrinha e acabou.
Uma doença grave, que dia após dia, após dia, após dia, a doença também vai piorando. Exemplo, um câncer. A dor vai aumentando se não tiver controle com algum tratamento. A pessoa está sofrendo de dor. Aí alguém vai lá e prescreve a morfina, a dor zera. O que vai acontecer com essa pessoa se ela parar de tomar remédio? A dor volta. Essa pessoa, de repente, acontece de... Entrou pandemia, não teve acesso à medicação, acabou a receita. E aí ela acabou o remédio. Quem toma remédio de pressão, diabetes aqui, passa por isso. Né? O remédio acaba em algum momento, você precisa renovar a receita. E se, de repente, a pessoa não tem acesso a trocar a receita? O que vai acontecer? Ela vai morrer de dor. Ela vai ter que ir lá no pronto-socorro e falar, me dá morfina. Porque eu convivo com essa doença há meses. E eu sei que os outros remédios não funcionam. Porque, de fato, não funciona quando a dor é forte. A gente viu na escada analgésica da OMS que a morfina está indicada para dor forte. Para dor leve, não precisa. Pessoas que têm doença grave, muito comumente, têm dor forte. Elas precisam de remédio que combata aquela dor. Então, a pessoa fica desesperada. Ela sabe, ela conhece e ela precisa de morfina. Então, quando a gente chega no pronto-socorro, estou falando da minha perspectiva médica, estou lá no pronto-socorro, uma pessoa vem, me pede morfina. É muito comum nós, profissionais de saúde, munidos de um monte de mitos que a gente tem sobre a morfina, achar que a pessoa é viciada em morfina. Porque, eventualmente, essa pessoa continua sem acesso ao remédio, o remédio dela acabou, a receita dela acabou, e ela fica voltando no pronto-socorro porque ela precisa de remédio, porque a dor dela está descontrolada. Esse é o quadro mais comum. O mais comum é a pessoa precisar de morfina porque a dor dela não está controlada, ou porque ela está com dificuldade de acesso ao remédio, ou porque o remédio dela acabou, ou porque precisa ajustar a dose. Então, eu peço para vocês, profissionais de saúde, para todos nós, ter muita atenção quando julga, e julgamento não tem como realmente a gente não ter, mas olhar para esse paciente e ver o que é que está acontecendo. Será que, de fato, essa pessoa está viciada em morfina? Na maioria das vezes, não vai estar. Na maioria das vezes, ela vai estar precisando. Mas o que é, afinal de contas, a dependência física? A dependência física ela tem a ver justamente com o opioide, com a morfina, indo lá naquele receptor e fazendo o efeito de analgesia. Quando isso acontece, o corpo já está preparado, ele meio que se acostuma realmente com a morfina. A morfina é um remédio que acontece isso. A gente vai desenvolvendo tolerância. Tolerância é o efeito que mais geralmente está explicado com essa necessidade de busca pela morfina. Eu precisar de doses cada vez maiores para produzir o mesmo efeito. O corpo se acostuma e o corpo acaba precisando da morfina. O que isso quer dizer? Se eu paro de dar a morfina, o que acontece? Eu tenho efeito colateral da retirada da morfina, eu tenho síndrome de abstinência. Isso não acontece com uma dose, tá? Isso geralmente acontece depois de vários dias a meses do uso crônico da morfina. Existe um estudo que fala que, enfim, depois de 48 horas do uso crônico, pode acontecer. Mas, na maioria das vezes, precisa usar vários dias para o corpo ter essa resposta. E você, se precisar tirar a morfina, fazer isso de forma gradual, para não ter efeito colateral, para não ter efeito de abstinência. Mas isso não condena a pessoa a ficar viciada na morfina. É porque o corpo dela precisou, usou, e, de repente, não pode ficar sem. Mas não quer dizer que você não vai ficar sem. Você vai tirando aos pouquinhos e aí você fica sem. Você vai dessensibilizando o corpo, vai fazendo o corpo compreender e os receptores se adaptarem à dose menor da morfina. Isso é dependência física. Isso é o que pode acontecer na maioria das vezes que as pessoas precisam usar a medicação. Mas, ainda assim, isso é um efeito que não acontece na maioria das pessoas. Tá? Isso pode acontecer. E, se acontecer, da pessoa precisar usar a morfina, tem a ver com essa dependência física, que não condena ela a ficar usando morfina, não é vício em morfina, é só uma necessidade de ajuste na hora de retirar a medicação. Espero que eu esteja me fazendo clara. O que é o vício? Vício. A morfina pode gerar vício? Aliás, uma pessoa pode ficar viciada em morfina? Pode. Por quê?
Porque tem um efeito, por exemplo, uma pessoa que está com uma dor muito forte, ela melhora da dor, ela fica super feliz. E tem um efeito de bem-estar da morfina, que é a tal do fruto da felicidade. A pessoa fica sem dor. Isso mexe no centro de recompensa dessa pessoa. Nossa, é muito bom essa medicação, eu não tenho mais dor. Agora, todo mundo vai ficar viciado em morfina? Não. Vício tem a ver com aquela busca obstinada pelo remédio, independente do efeito que ele dá. E, geralmente, tem uma busca por efeito recreativo. Então, é por aquela busca da sensação do prazer que a morfina dá. Quem tem vício ou quem fica viciado em morfina, muito provavelmente já teve usos de outros vícios antes. É um comportamento psicológico, psíquico. Vício e dependência química tem a ver com uma questão mais mental do que de receptor físico, da medicação. Então, a gente consegue identificar, e é importante o profissional que está passando e prescrevendo a morfina, saber se a pessoa tem um risco maior de ficar dependente quimicamente, tem um vício na medicação ou não. A gente tem como saber isso. Então, o vício aqui, a pessoa que pode ficar viciada em morfina, provavelmente ela já teve outros vícios. Por quê? Já tem uma questão psíquica. E aí a gente consegue saber. Vício em outras drogas, vício em álcool, vício em jogos, vício em sexo. Tudo isso entra pelo mesmo ciclo cerebral. Todos os vícios entram pelo mesmo ciclo cerebral. Então, a pessoa que fica viciada em morfina provavelmente tem outros riscos de ficar viciada. E isso é muito, muito, muito raro perto do outro uso da morfina. Então, o que eu falo para vocês, pode causar vício? Pode, mas é a minoria dos casos. É a ínfima minoria dos casos de pessoas que têm o uso da morfina para uso recreativo ou que usam de forma recreativa. Até porque a morfina, ela não é... A gente não consegue morfina... Você vai na farmácia agora, você consegue morfina? Não. Não é fácil conseguir morfina. Precisa de um profissional que saiba prescrever, tem uma receita especial, tem um monte de controles para o uso da morfina. Então, não é fácil a pessoa sair conseguindo morfina à torta direito. Tá? Então, a gente pode abrir essa questão. Eu sei que isso é polêmico, mas queria muito que vocês saíssem daqui sabendo que morfina não sempre leva ao vício. Na maioria das vezes, a morfina vai levar a uma dependência física, que a gente consegue trabalhar isso tranquilamente com a adequação de doses e tudo mais. Tá bom? Bom. E aí, o que eu queria falar para vocês é justamente isso. A morfina é uma medicação de alta vigilância. Quem é da área da enfermagem aí sabe que não é fácil a gente prescrever morfina, prescreve morfina do jeito que você quiser, usa do jeito que você quiser. Existem várias coisas que padronizam o uso da morfina para poder ser feita de uma forma segura. Dupla checagem, enfim, questões da farmácia para poder liberar medicação, identificação, ajustes de dose. Tudo isso é feito sempre com muita segurança, especialmente no ambiente hospitalar. A Anvisa e tem outros institutos de segurança do paciente que fazem uma avaliação contínua sobre esse processo do uso da morfina. Então, é uma medicação que é considerada potencialmente perigosa. Então, apesar de eu estar falando tudo isso aqui, o que eu queria muito que vocês saíssem daqui sabendo é que a gente precisa desmistificar o uso da morfina para garantir uma qualidade de vida e que as pessoas vivam sem dor. Eu não quero romantizar a morfina. É muito importante a gente saber que a gente está lidando, sim, com um remédio potencialmente perigoso, que, sim, pode ter efeito colateral, que pode intoxicar, mas que, sendo feito de forma adequada e por profissionais que sabem o que estão fazendo, é extremamente benéfico e precisa ser usada. Tá? Eu acho que era isso que eu queria falar hoje. Não sei se eu falei muito rápido, não sei se alguém já quer tirar dúvidas, mas era basicamente isso que eu queria falar para vocês. Tá bom?